Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história muito interessante envolvendo um antigo sanatório já abandonado, localizado na Nova Zelândia. Para alguns especialistas, esse local é o lugar mais assombrado desse país e também um dos mais assombrados do mundo. Algumas fotos misteriosas vão ser mostradas para vocês no decorrer do vídeo e eu espero que vocês gostem. Se gostar, gente, do vídeo, compartilha. Se tornem membros aqui do canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar esse trabalho. Gostam de castelos assombrados, nem tão assombrados assim? Então também conheçam o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Por lá vocês vão encontrar vídeos que estão aqui no Mistérios, mas também tem muito material que nós não colocamos aqui. Ah, e outra coisa também, por favor, entrem no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá vocês serão notificados por nós quando sai vídeo novo, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. O Hospital Kingsit, também conhecido como Sanatório Kingsit, foi um hospital psiquiátrico localizado em Caraca, na Nova Zelândia, ao sul de Auckland. Ele funcionou, gente, no período de 1932 até o ano de 1999 e ele era e é ainda conhecido por causa dos maus tratos aos seus pacientes. Não há informações definitivas sobre quem fundou o hospital, mas a construção dele começou em 1929 e ele foi inaugurado em fevereiro de 1932 e naquela época ele era administrado pelo Departamento de Saúde da Nova Zelândia. Kingsit foi projetado para aliviar a superlotação de outros hospitais psiquiátricos do país, aonde a situação também era bastante desesperadora. E olha que nós estamos falando, gente, de 1930 até hoje. Algumas instituições já enfrentam grandes problemas também com profissionais qualificados. Imagina naquela época. O sanatório foi construído em uma área rural para proporcionar um ambiente tranquilo e terapêutico para os pacientes, mas por dentro daquelas paredes, o que menos havia, segundo testemunhas, era tranquilidade. É bem provável que o hospital tenha sido fundado por um indivíduo ou um grupo de pessoas, mas seus nomes não foram registrados. Também é possível que o hospital tenha sido um projeto exclusivo do governo da Nova Zelândia, sem um fundador específico, porque o nome desse fundador não é mencionado em nenhuma fonte. Essa falta de informação a respeito da fundação desse sanatório e também a respeito do desaparecimento misterioso de alguns dos pacientes até hoje é um dos grandes mistérios desse lugar. Como muitos hospitais psiquiátricos da época, Kingsit utilizava uma variedade de tratamentos e alguns dos quais hoje são considerados controversos, como por exemplo terapias de eletrochoque e também tratamentos farmacológicos muito pesados. O número exato de pessoas que foram internadas lá ao longo dos seus 67 anos de funcionamento é desconhecido. Os registros disponíveis eles são incompletos e não há um banco de dados centralizado com informações sobre todos esses pacientes, mas estima-se que cerca de 500 internos estavam lá no hospital no final da década de 1930, mas que esse número simplesmente aumentou de uma forma assim extraordinária durante a década de 1960, chegando a mais de 1.000 internos. Muitos hospitais psiquiátricos dessa época tinham realmente um banco de dados, digamos assim, bastante incompletos, mas eu confesso que eu fiquei muito chocada com essa falta de informação envolvendo esse local e tá aí pelo qual, o motivo de muitas famílias também na época acharem que coisas bárbaras teriam acontecido lá dentro, porque teve alguns pacientes que simplesmente desapareceram.
No final da década de 1990, o número de pacientes havia diminuído para cerca de 500 e muitos deles ninguém sabe qual destino teve. Esse é o verdadeiro mistério assombroso desse sanatório. Algumas colocações foram dadas pelo governo na década de 1990, dizendo que essa falta de dados se devia a alguns motivos, entre elas a troca de administração do hospital, a transferência também desgovernada, desregrada de pacientes de um lado para outro e também alguns critérios de internação que foram mudando ao longo dos anos. Então, alguns prontuários simplesmente desapareceram e era justamente o prontuário daquelas pessoas que também sumiram. Muito estranho. Alguns casos vieram à tona principalmente na década de 1970, onde alguns familiares recebiam a notícia que os seus parentes haviam sido transferidos para outras instituições, porém, quando essas famílias iam procurar por esses familiares nos locais indicados, simplesmente eles recebiam a notícia que aquelas pessoas nunca estiveram lá. Retornando para o sanatório de King City, eles simplesmente diziam que tinham se enganado, que na verdade aqueles pacientes haviam fugido e que eles não tinham notícias. King City era um local de superlotação, tratamentos pesados e cruéis, e isso com certeza deixa marcas em todos os sentidos, tanto na vida quanto após a morte. Na década de 1960, as condições no sanatório começaram a piorar cada vez mais, com uma extrema superlotação e também por falta de profissionais especializados. Muitas pessoas depois comentaram que até mesmo quem trabalhava na cozinha acabava fazendo muitas vezes as tarefas de enfermaria, porque haviam pacientes de vários graus. Então, nesse sentido ali também era muito complicado, porque os tratamentos eles não eram individuais, era praticamente um tipo de medicamento para todo tipo de pessoa. Então, geralmente aqueles que eram mais agressivos ficavam cada vez mais agressivos depois que a terapia de eletrochoque passava o efeito e eles simplesmente partiam para cima dos enfermeiros, muitas vezes tendo que pedir socorro principalmente para o pessoal da cozinha. Então teve muitos falecimentos lá dentro e os registros informam que a maioria das pessoas que faleceram, por incrível que pareça, não foram exatamente os pacientes, mas o pessoal da enfermagem, e muita gente também acabou infelizmente tirando a vida dentro. Eu não vou poder deixar aqui os detalhes, mas muitas pessoas faleceram lá de formas bastante suspeitas e muito assombrosas também. E muita gente acredita que os espíritos também desses enfermeiros, dessas enfermeiras, ainda vagam por esse local justamente por isso, porque eles mesmos tiraram a própria vida. Para piorar a situação do local, em 1970, muitas alegações de maus tratos a pacientes começaram a surgir. Ex-pacientes de hospitais psiquiátricos de toda a Nova Zelândia, nas décadas de 60 e 70, eles alegaram que eles sofriam grandes abusos dentro dessas instituições. Em King City também não foi diferente. Muitos ex-profissionais também foram procurar a polícia na época que tudo isso veio à tona, confirmando que sim, que muitas coisas extremamente bárbaras eram cometidas contra essas pessoas. Inclusive, essas declarações foram colocadas também pelo jornal New Zealand Herald. Em 1987, uma comissão de inquérito descobriu que esses pacientes eles estavam realmente sendo submetidos a abusos físicos e psicológicos, tendo como testemunho relatos de internos e também de alguns profissionais que confirmaram tudo que era feito, alguns inclusive que também praticaram esse tipo de ato. Falaram que nunca tiveram paz na sua vida e que eles precisavam confessar tudo o que eles fizeram. Algumas fontes que eu pesquisei também mencionou que um esqueleto ele foi encontrado lá entre 2004 e 2007, mas eu não consegui maiores informações, mas há sim esse relato então que fala que esse esqueleto foi encontrado no chão da cozinha. Alguns colares também com uma espécie de número que já está bem apagado também foi encontrado, mas tem muita gente que fala que na verdade aquela ossada pode ser de algum trabalhador que faleceu lá, não tinha família na época em que o hospital estava sendo construído. Então eu não sei se maiores pesquisas foram feitas nesse esqueleto, porque eu não consegui encontrar essa informação. Mas se você souber de alguma coisa, por favor, deixa aqui para mim no comentário.
e muitos médiums afirmam que, na verdade, esse esqueleto não é o único que está enterrado lá, mas que de outros pacientes também que simplesmente desapareceram misteriosamente também podem estar enterrados, inclusive dentro da instituição. Assim, gente, esses são comentários de algumas pessoas, tá? São relatos que nós coletamos na internet, mas é uma coisa que realmente não dá para comprovar se há mais ossadas dentro daquele local. Um dos casos de maior repercussão de supostos abusos no Hospital King City foi o falecimento de um jovem chamado Clement Matthews, de apenas 11 anos de idade. O seu caso ele foi reaberto pela polícia em 2004, 36 anos após o seu desaparecimento, a sua morte, e depois que o colega e amigo dele, chamado Stephen Lindsay, se apresentou como testemunha para a polícia. A causa da morte desse menino foi dada como pneumonia pelo hospital, só que nesse caso o colega dele falou que não foi bem assim, que ele não faleceu por essa doença. Stephen Lindsay, que na época tinha 14 anos, disse que viu o amigo sendo agredido pelo pessoal da enfermagem simplesmente por ele ter ido após o jantar na cozinha, escondido, pegar um pedaço de pão. Eu não vou poder descrever aqui o que ele comentou, mas foi uma cena de terror o que fizeram com ele, e que não foi por pneumonia, mas sim por uma agressão que ele sofreu por alguns enfermeiros. Esse depoimento o Stephen Lindsay ele também deixou para o jornal The New Zealand Herald. Antes da gente chegar na parte sobrenatural do vídeo, gente, é importante também saber um pouco a respeito desses pacientes. E olha que tem muita história para contar, mas eu separei as mais famosas, tá, da internet para deixar aqui para vocês, porque talvez tudo isso também tenha a ver muito com a parte sobrenatural desse local. Um desses casos fala a respeito de 2 meninos de 13 anos profundamente perturbados que desapareceram sem deixar vestígios em King City no ano de 1967. Em incidentes separados, Bruce Mitchell e Kelly Hayden Collins supostamente saíram do sanatório e foram dados como falecidos por afogamento nas proximidades do porto de Manukau. Isso também segundo esse jornal que eu mencionei para vocês, que é o The New Zealand Herald, tá? A polícia na época afirmou ter encontrado pegadas que levavam a água no caso do Bruce Mitchell, e a única evidência encontrada referente ao Kelly Collins foi um sapato que eles encontraram em um paddock, mas nenhum deles foram encontrados, nem com vida e nem sem vida. Então é um grande mistério o que aconteceu com esses meninos. Com tantos problemas e denúncias devido à descoberta dos fatos aterrorizantes que as pessoas passaram nesse lugar, em 1999 o sanatório foi fechado após uma grande campanha pública e também de longa data. Após o fechamento, essas edificações elas foram abandonadas e o local, é claro, caiu em ruínas. A área foi em parte reaproveitada para diferentes usos, inclusive um parque temático de terror chamado Spokers, que explora a reputação assombrada do local, também foi colocado lá perto. Eu confesso que eu não gostei muito do que eu vi, porque é um trabalho que é feito, não são tours fantasmas, tá? É uma equipe que ela se veste de palhaços, tem atores ali que simulam algumas cenas de filme de terror, como o Massacre da Serra Elétrica, enfim. Então, eu confesso que particularmente não gostei do trabalho deles, mas eles também mencionaram que muitos dos integrantes também abandonaram aquele tipo de serviço depois de terem visto coisas assustadoras dentro das ruínas, que hoje também dá para ver que já está sendo um pouco restaurada em partes, mas a maioria já é bem abandonada mesmo, é um local que não está sendo preservado, tá? Então isso torna um ambiente bastante propício também para quem tem medo, tá? Porque nem tudo é sobrenatural, muita gente também pode confundir algum desenho na parede com uma sombra fantasmagórica, mas esses atores que trabalham lá, eles falaram que muitos deles já saíram, que eles estão sempre renovando as equipes. Por quê? Porque depois de verem certas coisas, eles entendem que talvez que aquele tipo de trabalho possa não agradar os espíritos que lá ainda habitam. E assim, gente, não estou criticando o trabalho deles, tá? Cada um tem a sua
né? A sua vida, a sua função é uma opinião minha, eu realmente não gosto desse tipo de coisa, assim, fazer um tour fantasma, tudo bem. Agora, brincar com certas situações eu realmente não gosto, mas é uma opinião minha e quero que você deixe a sua aqui também no vídeo. Para alguns médiums, um dos motivos pelos quais esse lugar é tão assombrado é justamente o fato de mortes terem ocorrido lá dentro de forma não natural. Algumas delas, inclusive, como eu falei para vocês, né, autoprovocadas. E também há relatos de pacientes que simplesmente foram para cima desses enfermeiros e ali alguns deles também acabaram falecendo, tanto o paciente quanto o enfermeiro. Uma outra coisa também que é bastante mencionada que acontecia lá dentro quando o sanatório estava em funcionamento eram brigas internas. Os próprios internos muitas vezes não eram separados, então ali tem a ala de segurança máxima, tá? Tem algumas fotos que eu vou deixar para vocês no decorrer do vídeo. Então essa ala eram destinadas para pessoas que tinham um comportamento bem mais agressivo, só que muitas vezes eles acabavam se encontrando também com outros pacientes e ali uma briga era, infelizmente, né, ocasionada e alguns deles acabavam perdendo a vida justamente nessas brigas que aconteciam ali. Há alguns relatos também dizendo que alguns enfermeiros tinham cismas com alguns pacientes que já tinham agredido eles, então quando acontecia esse tipo de briga, eles simplesmente não faziam nada e deixavam a situação se resolver por si própria. Bom, gente, nós falamos um pouco então a respeito, né, das histórias envolvendo os pacientes, a fundação desse lugar, que também é um grande mistério, sobre os registros que simplesmente, misteriosamente desapareceram. Isso não aconteceu somente nesse lugar. Nós temos outros vídeos aqui no canal também falando sobre outros sanatórios onde a situação também não era diferente. Eu vou deixar o link para vocês, tanto aqui na descrição, quanto também no nosso grupo de WhatsApp. Então, já falamos um pouquinho sobre essa parte da história do lugar. Chegamos, então, à parte da história que envolve o sobrenatural e eu espero, é claro, que vocês gostem. Mais de 100 avistamentos de espíritos já foram registrados nesse lugar e um deles é o de uma enfermeira, também chamada como a enfermeira cinzenta. Essa enfermeira ela é bastante vista, há muitos relatos de pessoas que não se conhecem, muitas até nem acreditam no sobrenatural, mas falaram que viram uma enfermeira acinzentada vagando pelos corredores do sanatório, que ela está sempre com muita pressa e que ela simplesmente transpassa a parede. Algumas pessoas também relataram que ela está sempre com uma maca coberta, como se tivesse alguém também ali deitado e que ela acaba transpassando pelas paredes. Alguns relatos dizem que essa enfermeira ela foi vítima de um ataque de uma paciente, enquanto outros também falam que ela teria falecido de causas naturais enquanto ela trabalhava no sanatório e que ela era uma pessoa muito focada no trabalho, que ela vivia para o sanatório King City. Alguns pesquisadores falam que o nome dessa mulher provavelmente era Alexis Jackson. Dizem que realmente ela trabalhou lá, que era uma pessoa muito dedicada, não era uma pessoa perversa com os pacientes, então a maioria fala que ela teria sofrido essa agressão, mas que o espírito dela ainda não entendeu que o serviço dela ali já terminou, que ela deve prosseguir. Então muita gente acredita que ela continua naquela repetição, como se ela estivesse trabalhando, sempre correndo, porque eram poucos profissionais para muitos pacientes, então dizem que ela vive ainda após a morte essa rotina que ela tinha em vida. Em 2018, uma membro da equipe de pesquisadores paranormais do grupo Haunted Auckland, ela falou que visitou o alojamento de uma das enfermeiras, que eu não sei se era Alexis, e quando ela chegou lá, ela encontrou uma banheira, tá? Eu não encontrei a foto dessa banheira, mas dizem que essa banheira é da época, realmente, que o sanatório estava no auge da superlotação, e quando ela colocou a mão nessa banheira, ela sentiu um sentimento de tristeza e também de desesperança muito grande. Essa membro da equipe, que eu não consegui descobrir o nome, ela disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas, fechei os olhos e vi um pouco mais clara uma imagem de uma mulher sendo empurrada para debaixo d'água. Vi os braços e as pernas dela na banheira. Pude ver também uma mão e um braço empurrando a cabeça dela para debaixo d'água. Fecha aspas.
Muita gente fala que o depoimento de uma pessoa assim, que tem um grupo de paranormal, não é considerado válido, mas assim, gente, eu falo para vocês, por experiência própria também. Já escutei muitas histórias, já vi muita coisa que se eu mesma contasse eu não acreditaria, mas que realmente foi coisas que eu vi. Talvez um dia eu faça um vídeo falando a respeito disso, que para mim é algo muito respeitoso. Eu jamais quero usar de sensacionalismo para falar de uma coisa dessas. Então eu não duvido, né, 50% para cada, é claro, mas eu não duvido que esse tipo de aparição possa realmente acontecer. Relatos de espíritos de antigos pacientes, muitas vezes descritos como figuras tristes ou confusas, são frequentemente relatados nesse lugar. Essas aparições, elas são geralmente associadas ao sofrimento que essas pessoas enfrentaram durante as suas internações. Quem os vê dizem que eles parecem realmente estarem perdidos em busca de alguma coisa. Então, assim, gente, teve também muitos pacientes que eles receberam alta, mas a família nunca foi buscar. Então eram pessoas que simplesmente foram esquecidas pelos próprios familiares, faleceram lá dentro, sempre olhando pela janela, esperando alguém chegar, numa solidão imensa, passando por várias coisas que não dá nem para descrever aqui no vídeo. Então, para alguns médiums, sim, essas pessoas, após ainda o falecimento, eles continuam no mesmo lugar, esperando uma busca dos seus familiares, uma busca que infelizmente nunca aconteceu. Muita gente relata também que vê sombras rastejando pelo chão e que ao mesmo tempo que elas estão no chão, elas também sobem pelas paredes e acabam desaparecendo pelos cantos. Essa questão das sombras rastejantes, eu acho assim relatos bem assustadores, e um vídeo que nós temos aqui no canal é um vídeo um pouco mais antigo falando do orfanato Newsham Park. Também menciona a respeito de uma sombra parecida que geralmente aparece por lá. Muita gente diz que não pisa mais nesse local, inclusive uma das pessoas que estava no Titanic, justamente o oficial que viu o iceberg se aproximando do Titanic, ele foi criado nesse orfanato. É uma história bem interessante mesmo. Então depois desse vídeo corre lá que tá bem legal. Outra coisa também que é bastante mencionada nesse lugar é a respeito de cheiros específicos. Muita gente fala que principalmente o cheiro de enxofre, ele acaba surgindo justamente quando essas sombras rastejantes estão por esse sanatório. Então muita gente vai nesses passeios também guiados, dizem que não vem absolutamente nada, mas tem outras pessoas que simplesmente interrompem o passeio porque não se sentiram bem. Em 2018, uma família que mora em uma das vilas próximas ao antigo hospital disse à equipe do Haunted Auckland que esses espíritos se mostravam regularmente para eles. Inclusive, uma pessoa dessa família falou a seguinte frase, eu vou deixar aqui para vocês. Abre aspas. Eles brincam com as crianças. Às vezes conseguimos vê-los, mas eles não nos incomodam em nada. É tudo de bom. Fecha aspas. Outras pessoas também falam que objetos que restam ainda nesse local costumam se mexer por lá. Em alguns cantos dá para ver que tem bisturis, tesouras, coisas que não são da atualidade, que são daquela época, mas que quem cuida do local resolveu deixar lá. As visitas são sempre guiadas, então não dá para pegar nenhum souvenir, digamos assim, e é uma coisa que eu também não recomendo para que ninguém faça. Quando visitarem um local assim, gente, deixem tudo como está, não levem nada para casa, porque a energia com certeza acompanha esses objetos, pelo menos é a minha opinião. Não sou sensitiva, como já andaram dizendo por aí, é apenas uma opinião minha. Então tem muita gente também que fala que escutam gritos, gemidos de dor, lamentações, pessoas pedindo para sair dali, e também já escutaram sons como se alguém estivesse brigando. Então muita gente também acha, pessoas que já estudaram bastante a paranormalidade falam que isso é possível sim de acontecer, que são resíduos que ficaram naquele local juntamente com os espíritos que possivelmente ainda estão presos por lá, tá bom?
Essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim no comentário o que vocês acharam tudo isso. E novamente eu peço o like de vocês também, a participação como membros aqui no nosso canal, porque isso, gente, ajuda muito o nosso trabalho. Maratonem também as nossas playlists, porque tem muito vídeo, tem muito material interessante, tem bastante inscrito e não inscrito também que me pede para fazer determinado vídeo. E esse vídeo já foi feito, ó, há bastante tempo, só tá esperando você assistir, tá bom? Um beijo grande, até a próxima história, fiquem com Deus, amamos vocês. Tchau, tchau.